Bom dia a todos e a todas. Hoje é 25 de novembro de 2020, são 9 horas e 30 minutos. Eu sou Paulo Roberto Urbinati, biólogo e entomologista do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública. Vamos dar início ao 12º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2020. Devido ao isolamento social, por causa da pandemia da Covid-19, esse evento será realizado e transmitido pelo canal oficial da faculdade no YouTube. Esse ciclo, o 12º, é uma parceria entre a Faculdade de Saúde Pública, o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, o Centro de Zoonose, desde 2008. Esse ciclo, ele tradicionalmente é realizado na última quarta-feira de cada mês. Hoje, 25/11/2020, será realizada a última palestra do ciclo do ano de 2020. No próximo ano, essas palestras terão início em março e vão até novembro de 2021. Essa comissão organizadora do evento, ela é formada por mim, pelo professor Delcio Natal, que é aposentado do Departamento de Epidemiologia, e pelos colegas do CCZ, o Ernest Santos Garcia, médico veterinário, diretor da Divisão de Vigilância de Zoonose e analista de saúde, pelo Gerson Garbim, médico veterinário, analista de saúde, e pelo Gladson Costa, biólogo e analista em saúde de Divisão de Vigilância e Zoonose, que vai participar aqui junto com a gente como mediador. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Extensão e Cultura da Universidade de São Paulo, e a Divisão de Produção Digital, Tecnologia e Informação da Faculdade de Saúde Pública por dar esse apoio a esse evento. Um aviso importante aos participantes que quiserem certificado dessa palestra, eles precisam solicitar no link que está disponível na página do YouTube e ficará disponível das 9 até as 12 horas. Só avisando, quem não solicitar pelo link o certificado, não receberá o certificado por e-mail. Outro aviso aos participantes, que as perguntas sobre as palestras, que serão feitas logo em seguida, elas poderão ser feitas no chat e no final elas serão respondidas pelos palestrantes. Então, quem quiser fazer as perguntas, vai fazendo lá ao longo das palestras, a gente vai anotando e no final nós vamos encaminhar para os palestrantes. Gostaria de informar que a comissão organizadora está também aceitando sugestões de temas e nome de palestrantes para o ciclo de zoonose, que seria o 13º ciclo de atualização para 2021. Os temas podem ser colocados também no chat durante as palestras, que nós vamos anotando e vamos tentar organizar para o ano que vem. A gente sempre fez isso, os participantes sugerem os temas no ano anterior para o ano seguinte. Então, a gente, em cima dessas sugestões, nós vamos procurando organizar o ciclo e procurando os especialistas em cada área. Bem, a primeira palestra de hoje será sobre acidentes escorpiônicos, com a doutora Roberta de Oliveira Piorelli. Ela é médica assistente do Hospital Vital Brasil São Paulo. E logo em seguida, a segunda será sobre comportamento de escorpiões à exposição de produtos domiciliares registrados em diferentes superfícies, com o Dr. Francisco José Hernon, do Instituto Biológico de São Paulo. Vale a pena lembrar que esses temas apresentados hoje, acidentes escorpiônicos, comportamento de escorpiões à exposição de produtos domiciliares, esse tema ele é muito importante do ponto de vista de saúde pública, porque esses animais têm causado um grande problema, não só para a população, mas também para o serviço de controle das prefeituras municipais. Então, eu acho que nós vamos ter uma excelente palestra hoje com esses dois convidados e espero que vocês aproveitem. Então, vamos lá. A doutora Roberta de Oliveira Piorelli, ela é médica, possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, ela possui residência médica pelo Hospital Heliópolis, na Unidade de Gestão Assistencial. Atualmente, ela é médica do Instituto Butantan, coordenadora médica de segurança de produtos do Instituto Butantan e médica da Fundação Faculdade de Medicina. Tem experiência na área de medicina.
tem uma formação complementar com práticas profissionalizantes, doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo, possui vários artigos publicados em revista científica. E a professora Roberta, então, pode iniciar a sua apresentação e desejamos uma boa apresentação. Pode iniciar, professora. Obrigada, professor. Bom, então hoje eu vou falar para vocês sobre os acidentes escorpiônicos, tá? A gente precisa saber qual é a diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso. Então, a gente sabe que os dois produzem veneno. Só que o animal peçonhento, ele tem a presença de uma estrutura que é capaz de inocular o veneno. Já o animal venenoso, ele não tem essa estrutura e ele então causa um envenenamento passivo, ou pela ingestão desse animal ou pelo contato com esse animal. Então, no animal peçonhento, que é o caso do escorpião, o envenenamento é ativo. Então, aqui a gente tem uma foto do escorpião, um desenho, né, do escorpião. A gente vê essa estrutura que é capaz de inocular o veneno, que fica armazenado na glândula de veneno. Então, a gente tem aqui o aguilhão, então ele é considerado um animal peçonhento. Bom, então aqui para vocês eu falei a diferença entre um animal peçonhento e um animal venenoso, né, que os dois produzem veneno, mas o peçonhento tem a presença da estrutura para inocular o veneno, então faz um envenenamento ativo, e o animal venenoso, ele causa um envenenamento passivo, ou pela ingestão desse animal ou pelo contato com ele. Então, aqui, de novo, a estrutura, o aguilhão desse escorpião aqui do desenho, que é a estrutura que serve para ele inocular o veneno. Então, ele é um animal peçonhento. E ele é um animal de importância médica que tem causado cada vez mais acidentes no Brasil. Então, a gente tem visto um aumento expressivo nos últimos tempos do número de acidentes por escorpião no Brasil, principalmente nas últimas 2 décadas. Isso se deve principalmente à adaptação do escorpião com grande facilidade ao ambiente urbano, porque essa área urbana oferece as 3 condições mais importantes para a sobrevivência do escorpião, que é abrigo, que a gente sabe que esse animal se abriga da luz. Então, aqui no ambiente urbano, ele encontra muitas galerias subterrâneas, residências, entulho, muitas coisas. O alimento para ele também está disponível em abundância, que o principal alimento dele é a barata, e a ausência de predadores. Então, isso facilitou a adaptação desse animal na área urbana e, por consequência, a gente vê um aumento no número de acidentes causados por escorpião nos últimos anos no Brasil. Então, aqui, ó, a gente tem essa fonte do Sinan, de 2000 a 2014, a gente já via que o aumento vinha ocorrendo. Entre 2016 e 2018, esse aumento continuou, e no ano de 2018, a gente teve no Brasil pouco mais de 140 mil casos notificados. Tá? Então, esse número só está crescendo. Uma particularidade que chamou muita atenção foi que no estado de São Paulo, no ano de 2018, nós tivemos a notificação de pouco mais de 30 mil casos, com 13 óbitos no estado. E no ano anterior, a gente tinha tido 6 óbitos. Então, praticamente dobrou o número de óbitos, e isso chamou muito a nossa atenção para esse tipo de acidente, tá? Eu sei que agora em 2019, até a metade do ano, a gente já tinha tido 5 óbitos no estado de São Paulo, não na cidade. Então, aqui, onde que o escorpião fica, né? Ele se abriga da luz, então ele gosta desses ambientes, madeira, tijolo, peridomiciliar e intradomiciliar, e ele se adapta muito fácil, porque lá ele tem os 3 As de que ele precisa: abrigo, alimento e ausência de predador. Quais são, então, os escorpiões de importância médica no Brasil? Então, a gente tem o Títio cerulatus, que é o escorpião amarelo, que inicialmente estava restrito à área de Minas Gerais, mas agora ele já está espalhado pelo país, com exceção de alguns estados da região norte. Então, ele é o principal causador dos acidentes graves,
que ocorrem principalmente em crianças. As crianças são os mais suscetíveis ao envenenamento, tá? E o escorpião amarelo é o principal agente do envenenamento grave. Antigamente, no hospital, a gente atendia muito mais baienses do que cerulatos. Agora, a gente tem esse dado totalmente invertido. A cada 10 acidentes, 1 é baienses e 10 são cerulatos agora, né, com essa disseminação do Titius cerulatus pelo território. Então, aqui tem o Titius baiensis, que também é conhecido como escorpião marrom, também é de importância médica, também pode causar envenenamento, mas não na mesma proporção que o amarelo costuma causar. Ele é mais concentrado aqui na região sudeste. A gente tem o Titius stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste, também capaz de causar de envenenamento, tudo mais restrito ao Nordeste, mas também que já tá descendo aqui para a nossa região. A gente encontra alguns acidentes por Titius stigmurus aqui em São Paulo. E tem o escorpião, o preto da Amazônia, que é o Titius obscurus, que ele ocorre principalmente no estado do Pará e no estado do Amapá. Ele tem uma particularidade, os sintomas do acidente por esse tipo de escorpião, ele é um pouquinho diferente, os sintomas são um pouco diferentes dos outros 3 que eu apresentei, mas mesmo, ele tem importância médica também, ele causa acidente e com envenenamento. Então, como que ocorre um acidente com o escorpião? O indivíduo, ele encosta no animal, ou ele encosta a mão, ele encosta o pé, ou ele deita na cama e comprime o animal. O escorpião não vai atacar, ele vai se defender. Então, assim que tem o encontro do animal com o ser humano e contato, ele pica. Quais os locais propícios para a ocorrência desses acidentes, né? Então, são locais onde tem muito entulho, muita madeira, o ambiente intradomiciliar, com muitos móveis, muitas coisas armazenadas, porque ele é um animal de hábito noturno, né? E ele também se esconde da claridade. O hábito noturno dele, ele sai em busca de alimento durante a noite. Então, também a gente vê muito comum acontecer acidente à noite de madrugada. Durante o dia, os acidentes mais comuns são aqueles em que a pessoa vai calçar a bota que estava na varanda, vai calçar a luva lá no CEAGESP, que estava no meio das caixas de madeira, dentro de armários, dentro de gavetas, quando a pessoa vai lá mexer, porque durante o dia ele se esconde da claridade, então ele fica mais restrito a esses locais. Então, quando a gente tem um acidente, o que é importante? Saber se a pessoa viu esse animal. Isso é muito importante. Às vezes ela leva para a gente o escorpião, às vezes ela leva uma foto, às vezes ela viu, mas assim, é sempre bom reforçar se ela sabe mesmo o que é um escorpião. Porque muita gente confunde com lacraia, com outros tipos de animais. Então, às vezes é bom mostrar uma foto e falar, olha, você tem certeza que foi isso? Você reconhece? Isso é um escorpião? Porque acidente com escorpião é potencialmente grave. E quando ela não tem o animal, não viu, não sabe o que aconteceu, como que a gente consegue saber que foi um acidente escorpiônico, né? Então, a gente vai levar em consideração as circunstâncias dessa picada, né? Levando em consideração os hábitos do animal, os locais mais propícios, tudo aquilo que eu já falei, e o quadro clínico também vai ajudar muito no diagnóstico, tá? É muito importante fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Então, o que a gente precisa nos acidentes escorpiônicos? Então, a gente precisa identificar esse acidente, isso é muito importante, porque às vezes essa pessoa não vai ter o animal, não vai ter visto, e principalmente em criança, o envenenamento acontece de forma rápida e potencialmente fatal. Então, a gente precisa lembrar que existem acidentes por escorpiões, tá? Então, a gente tem que identificar esse acidente. Depois que identificou, classificar esse acidente quanto à gravidade,
para daí poder tratar de forma adequada, tá? E isso tem que ser feito o mais rápido possível, tá? A gente não pode perder tempo nessas situações. Então, como que a gente vai identificar que foi um acidente escorpiônico? Primeiro, a gente vai perguntar se viu o animal. Então, se viu, fica mais fácil. Se não viu, aí a gente já começa a pensar na situação em que ocorreu o acidente e nos sintomas e sinais. Então, é muito importante perguntar o que essa pessoa fazia na hora do acidente, porque a gente sabe que é mais comum acontecer acidente se a pessoa está mexendo na madeira, calçando uma luva, aquelas situações em que o escorpião está mais presente. Em que momento surgiu a dor? Isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque a dor é imediata. Então, se a pessoa fala, olha, eu fui picado ontem e começou a doer hoje, e eu vim para o hospital porque eu acho que foi um escorpião. Com certeza não é um escorpião, porque assim que pica, já tem a dor, tá? Qual local do corpo foi a picada para a gente poder avaliar se tem algum sinal, se está vermelho, se tem algum pontinho, se tem alguma pápulazinha, uma bolinha, alguma coisa que nos indique que tem um ponto de picada. Na maioria das vezes, ele não deixa nem marca, tá? Então, isso a gente tem sorte se ficar marcado lá com um furinho, com um orifício de picada, porque na maioria das vezes não fica nem a picadinha, a marquinha. E também é importante perguntar se tem ou teve outros sintomas, porque além da dor, esses pacientes eles podem ter sensação de formigamento no local da picada, tá? Pode ter, e também pode ter sintomas sistêmicos, vômito, taquicardia, sudorese, agitação. Então, aí já, quanto mais florido for o caso, mais fácil de fazer o diagnóstico. E a gente tem que ter uma atenção muito especial com criança, porque a criança não fala. Tem criança que não fala e tem criança que já fala, mas não sabe que é um escorpião. Então, precisa lembrar que existe a possibilidade, a gente tem que pensar nessa possibilidade de picada por escorpião numa criança que acorda de madrugada chorando e a gente não vê nada. E chorando bastante porque ela não vai conseguir identificar, não vai conseguir falar. Então, é mais complicado e eles são os principais acometidos por acidentes graves. Então, agora a gente precisa classificar, já identificou que foi um acidente por escorpião. Então, agora a gente precisa classificar quanto à gravidade desse acidente. Então, para isso, a gente precisa conhecer o mecanismo de ação do veneno, tá? Então, o mecanismo de ação desse veneno é que ele age nos canais de sódio, despolarizando as membranas das células excitáveis, e com isso tem uma liberação maciça de catecolaminas e acetilcolina do sistema nervoso autônomo e da suprarrenal, e também uma liberação de mediadores inflamatórios. Então, esse mecanismo é que vai gerar sinais e sintomas específicos do acidente escorpiônico. Então, esse desbalanço, a gente tem um desbalanço do sistema entre os sistemas nervosos simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo, que é o responsável pela vida vegetativa. Então, ele é o responsável pela nossa respiração, pelo controle de temperatura, pela circulação do sangue e pela digestão. E com essa liberação, como esses neurotransmissores, eles são liberados e eles atuam em quase todos os sistemas do organismo, os sinais e sintomas, eles são muito variados e mutáveis, porque a hora predomina a liberação de acetilcolina, a hora predomina a liberação de adrenalina. Então, isso significa que a gente vai ter essa mistura, essa alternância desses sinais e sintomas, né, que vocês podem ver aqui. Então, um exemplo aqui, ó, no coração e arteríolas, a gente tem aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, quando tem a predominância da adrenalina, vasoconstrição periférica, pode ter arritmia. Quando tem o predomínio da acetilcolina, a gente tem
diminuição da frequência cardíaca, vasodilatação e assim por diante. Então a gente vê ora um sobressaindo o outro, tá? Ansiedade, tremor, alternado com excitação, alternando excitação e inibição. Em crianças, a gente pode ver priapismo, que é uma ereção involuntária e uma ereção contínua, e nos efeitos metabólicos a gente vê o aumento da glicemia, do ácido lático, aumenta o consumo de oxigênio, diminui potássio, aumenta a amilase. Então, tudo isso por causa do mecanismo de ação deste veneno, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter sinais e sintomas específicos desse envenenamento e que a gente não espera encontrar distúrbio de coagulação e necrose no local da picada, tá? É muito comum ver isso em outros acidentes por outros animais peçonhentos. Então, aqui nesse caso não vai ter. Então, a gente não precisa perder tempo avaliando esses parâmetros, tá? Porque isso não vai ocorrer por causa do mecanismo de ação desse veneno que é particular. Então, como eu já disse, as crianças são mais suscetíveis para evoluir com gravidade, principalmente as crianças menores de 10 anos. Isso está relacionado ao tamanho delas, né? A massa corpórea e também ao sistema imunológico. Então, com tudo isso, o que a gente vai ver, de fato, nesses pacientes, né? Como que a gente vai classificar também quanto à gravidade? Então, a gente vai ver um quadro local, né? Pode ter um quadro local que é representado por dor, eritema, que é um vermelhão no local da picada, pode ter sudorese restrita ao local da picada, pode ter piloereção, pode ter sensação de formigamento, aparestesia. Então, a maioria dos casos se enquadra em caso leve porque só tem manifestação local. Isso é a nossa grande maioria dos casos. Quando um paciente, além das alterações locais, começa a apresentar alguma manifestação sistêmica, aí sim a gente já considera um quadro de envenenamento, tá? E o sinal mais precoce de envenenamento é o vômito. A criança, a pessoa, o paciente vomita, começa a vomitar, aí fica hipertenso, acelera a frequência cardíaca, acelera a frequência respiratória, ele pode oscilar a agitação com sonolência, isso já é um acidente moderado. Lembrando que a dor também pode causar náusea, vômito, hipertensão. Então, o ideal é que a gente tire a dor desse paciente e veja o que sobra, tá? Porque só pela dor ele já pode ter algumas manifestações sistêmicas que não são relacionadas ao envenenamento, não foram causadas pelo veneno do escorpião, e sim pela dor que essa picada causou. Então, mas a partir do momento que a gente melhora essa dor e ele mantém esses sintomas, esses sinais e sintomas, a gente já considera um acidente moderado. E com a evolução, né, desse caso para vômitos profusos, salivação excessiva, sudorese excessiva, profusa, agitação, tremor, espasmo muscular, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, a gente pode evoluir para um caso grave, com choque cardiogênico, edema agudo de pulmão ou insuficiência cardíaca. No exame físico desses pacientes, então, o que é importante quando ele chega para a gente? Mesmo que só com dor, a gente precisa ver os sinais vitais desse paciente, né? Ver a saturação de oxigênio, porque a gente sabe que isso pode acometer o pulmão com edema pulmonar. O envenenamento causa oscilação, né, dos sinais vitais. Então, a gente precisa saber a saturação de oxigênio, a pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. Isso é muito importante na triagem desse paciente. Avaliar também o local da picada, né? Se a gente consegue ver algum sinal sugestivo, alguma coisa, isso ajuda também. A gente precisa ver se consegue encontrar algum sinal. A ausculta cardíaca e pulmonar, para a gente ver se não está evoluindo com essas complicações do envenenamento, se tem alguma arritmia, ou se o pulmão está congesto, já está começando a ficar congesto.
Avaliar também se ele está agitado, sonolento, se tem sudorese, se tem cialorreia, se tem priapismo, principalmente criança, e confusão mental. Então, esse é o exame físico básico de um paciente picado por escorpião. Então, aqui, essa primeira foto mostra um paciente atendido lá no hospital que tem piloereção no local da picada, que dá para ver, a piloereção. E aqui, na mão, a gente vê uma discreta hiperemia, uma discreta região vermelhinha. Muitas vezes a gente nem vê nada, não vê nem o furinho, o orifício que o aguilhão fez. Então, esses dois casos aqui, as pessoas tinham visto o escorpião, tinha sinal, ficou mais fácil de identificar. Quando que a gente vai pedir exames laboratoriais e exame de imagem para esses pacientes picados por escorpião? Então, a gente só faz exame de laboratório de imagem quando a gente tem manifestação sistêmica. Quando tem manifestação apenas local, a gente não precisa fazer exame, nada disso, porque não está ocorrendo envenenamento, tá? Então, a partir do momento que tem manifestação sistêmica, a gente já pode fazer exames de imagem e exames laboratoriais. Então, o que a gente espera encontrar nestes exames? No hemograma, nós vemos um aumento do número de leucócitos e aumento do número de neutrófilos. Diminuição do potássio, um aumento bem significativo da glicemia, tá? Esses pacientes às vezes vão fazer o destro na maquininha, nem mede, é high, é além do limite superior. Um aumento de amilase, alterações das enzimas cardíacas e alterações no eletro, variadas. O raio-x de tórax pode mostrar uma congestão por causa do edema agudo de pulmão, e um ecocardiograma pode mostrar uma fração de ejeção diminuída por causa da insuficiência cardíaca que o veneno pode gerar. Então, agora que a gente já definiu a gravidade, se ele é leve, moderado ou grave, agora a gente vai tratar, tá? Então, como que eu trato um quadro leve? Quadro leve é um quadro que só tem sintoma local. Então, o quadro leve eu vou fazer analgesia. Então, aqui é um esquema que a gente costuma usar lá no hospital. Se a dor é leve, pode fazer um analgésico via oral. A dor é moderada, essa aqui é a nota de 1 a 10, que a gente pede para o paciente falar para a gente, que nota que ele está dando para essa dor. Então, se a dor é moderada, se ele fala que a nota está entre 5 e 7, a gente pode dar um analgésico intravenoso ou até um opioide via oral. A dor intensa, a gente costuma fazer bloqueio anestésico, fazer uma anestesia no local da picada e associar algum analgésico ou intravenoso ou via oral mesmo, porque depois que passar essa anestesia dura entre 40 minutos e 1 hora. Então, depois que passar o efeito, a pessoa já está sob ação desse anestésico e desse analgésico, e aí a dor volta com menor intensidade. Importante que em todos os casos de picada por escorpião, a gente faz compressa morna. Compressa morna, ela funciona como uma anestesia no local. Ela alivia a dor e alivia a parestesia. Nunca faz gelo, porque o gelo piora essa dor, tá? Tem informação circulando pela internet de que deve fazer gelo para salvar vidas, mas não é uma informação errada. Para caso de picada de escorpião, a compressa é morna, tá? E esse quadro local, ele pode ter uma dor insuportável, mas se os sintomas só forem no local, por mais intensos que sejam, ele continua sendo um quadro leve. Por exemplo, um paciente foi picado na ponta do dedo e a dor pode irradiar até o ombro. Mas se ele não vomitou, não teve sudorese, não teve hipertensão, não teve nada, ele é um quadro leve. A gente só vai tratar com analgesia, nesse caso, e compressa morna. Agora, o tratamento específico com o soro, com o antiveneno, quando que a gente faz? Então, a gente faz o tratamento com o soro antiescorpiônico ou antiaracnídeo. O antiescorpiônico, ele serve para os escorpiões títeos
E o antiaracnídico serve para escorpiões títios, aranha Loxosceles, que é a aranha marrom, e Foneutra, que é a aranha armadeira. Então, ele serve para esses 3 tipos de acidente em quantidades diferentes, tá? Para o caso de picada por escorpião, quando a gente tem um acidente classificado como moderado, né, naquela classificação que eu mostrei anteriormente para vocês, nós vamos fazer 3 ampolas desse soro. Num acidente grave, são 6 ampolas. A gente tem que evitar diluir em muito soro, porque uma complicação, né, do envenenamento é o edema agudo de pulmão. Então, a gente tem que evitar de ofertar líquido para esses pacientes. Então, a diluição desse soro, ela é de 1 para 1 ou 1 para 2. Então, a ampola tem 5 ml. Então, a gente vai fazer 3 ampolas, põe 15 ml de soro fisiológico, as 3 ampolas, né, os 15 ml de soro antiescorpiônico ou antiaracnídico, e infunde em bolos entre 15 e 20 minutos. E essa infusão, ela tem que ser feita em ambiente hospitalar, porque ele é um soro heterólogo, é um soro que é feito em cavalo, então ele pode, cada vez está mais purificado, mas ele pode causar uma reação alérgica, uma reação anafilática. Então tem que estar num ambiente propício que, se isso ocorrer, o médico vai conseguir reverter essa reação, essa alergia. Então, ele é sempre administrado em ambiente hospitalar. Muita gente liga para lá querendo ter o soro na fazenda, ter o soro em casa, mas assim, não é muito perigoso. Esse soro só é feito em ambiente hospitalar sob supervisão médica. Depois que termina esse soro, esse paciente tem que ficar internado por pelo menos 24 horas, para a gente observar essas reações, tá? No caso do soro antiescorpiônico, pelo próprio mecanismo do veneno, mecanismo de ação do veneno, a gente já tem muita adrenalina liberada. Então, a gente não precisa perder tempo com medicação pré-soro. Às vezes faz corticoide, antihistamínico, para poder evitar uma reação alérgica. Mas nesse caso, a gente quase não vê. Assim, até existe, já até teve, mas assim, é muito mais raro do que para os outros soros, pelo próprio mecanismo de ação do veneno, que libera bastante adrenalina no organismo e aí acaba protegendo. Então, outras condutas, né, aqui, quando a gente tem casos só locais ou então quadros sistêmicos. Então, muita atenção para as crianças menores de 10 anos. Quando a gente recebe uma criança menor de 10 anos picada, ela fica no mínimo 6 horas em observação, tá? Pode só ter quadro sistêmico, mas vai ficar 6 horas. Nessas 6 horas, se ela não evoluir com nenhum sinal ou sintoma de envenenamento, a gente pode liberar. Não precisa colher exame, não precisa fazer nada. Ela só fica em observação. Se durante essas 6 horas ela começar a vomitar, começar a apresentar sintoma de envenenamento, aí sim a gente colhe os exames, faz os exames de imagem e administra o soro. Deu 6 horas, ela não apresentou, pode liberar para casa. E é importante evitar sobrecarga de líquidos, né? Por causa da chance maior deles terem complicação do acidente nas crianças ser grave. Então, a gente sempre tem que evitar sobrecarga de líquidos para os pacientes, no geral, mas principalmente para as crianças menores de 10 anos. Agora, crianças maiores de 10 anos e adultos, a gente tira a dor, controla a dor está bem controlada, a gente pode esperar 2 horas depois do controle dessa dor para avaliar que esse paciente não teve nenhum sintoma de envenenamento e ele pode ir para casa. Importante controlar a dor, porque às vezes confunde a gente. A dor, como eu disse, pode aumentar a pressão, pode dar enjoo. Então, é importante a gente controlar a dor, principalmente nesse grupo. Criança é mais complicado, mas no grupo de adulto, a gente controla a dor e avalia depois se continua com aqueles sinais e sintomas sistêmicos para classificar quanto à gravidade. Nos quadros sistêmicos, o ideal é que esses pacientes tenham uma monitorização rigorosa no ambiente de UTI, se possível. A gente tem que ofertar para eles, se necessário, um suporte de oxigênio, ou por ventilação não invasiva, ou por intubação orotraqueal.
No caso do vômito, da hipertensão, da hiperglicemia, do potássio baixo, a gente não precisa corrigir com medidas medicamentosas, além do soro. Dando soro para esse paciente, isso tudo reverte, isso tudo volta ao normal. Então, a gente não precisa perder tempo corrigindo a glicemia com insulina, dando antihipertensivo, antiemético. Assim que fizer o soro, esse paciente vai reverter esses sintomas, esses sinais e sintomas sistêmicos e essas alterações laboratoriais. Também aqui o volume é muito importante, porque senão a gente dá mais substrato para a complicação do envenenamento, né, que é o edema agudo de pulmão, que é o acúmulo de líquido no pulmão. A gente pode lançar mão de drogas inotrópicas, né, como a dobutamina, no caso de uma insuficiência cardíaca, de choque cardiogênico, de edema agudo. Aí esse paciente vai estar sob supervisão médica na UTI para controlar esses achados. E se esse paciente tiver uma sobrecarga de volume, de líquido, pode ser feito furosemida, pode ser feito um diurético. E é importante notificar todos os casos no SINAM, na ficha de notificação do Ministério. Então, aqui, o que eu não devo fazer no caso de um acidente escorpiônico? Então, não tem que amarrar ou fazer torniquete, isso não vai impedir que o veneno circule, isso só vai piorar a circulação no local do acidente, tá? Então, isso não serve para nada. Nem para os outros, nem para cobra, para nada. Isso aí não deve ser feito. Também não aplicar nenhum tipo de substância sobre o local da picada. Tem gente que põe fumo, urina, álcool, fezes. Não precisa fazer nada. Isso vai propiciar o surgimento de uma infecção ou então lesionar mais o local da picada. É só lavar com água e sabão e procurar o serviço médico mais próximo. Também não deve cortar, perfurar ou queimar o local da picada. E também assim, bebida alcoólica não corta o veneno, tá? Gasolina, querosene, nem leite. Leite também não. O ideal é que esse paciente fique em jejum, para se ele precisar tomar o soro, ou se precisar ser entubado, que não tem uma broncoaspiração, se ele piorar, né? Então, a gente vê muita gente que não costuma beber e chega lá muito bêbado, porque deram 750 ml de pinga para a pessoa, bebe a garrafa toda, ou vomitando muito porque bebeu muito leite. Então, assim, lava o local e vai correndo para o serviço médico mais próximo. Tá? Então, quais são os fatores prognósticos, né? Assim, no quadro leve, não, porque deu 6 horas da picada, ou então tirou a dor, esperou 2 horas, não deu nada, tá ótimo. Pronto, nem dá para esquecer que foi picado por escorpião. O máximo que pode acontecer é a parestesia durar alguns dias, uns 2, 3 dias, né? Que fica ainda aquela sensação de amortecido local, ou então formigando. Agora, num quadro sistêmico, o diagnóstico e o atendimento precoce, eles são muito valiosos nesse caso, porque muitas vezes a gente não demora para identificar que foi um acidente escorpiônico. A gente não vê, a pessoa não vê o escorpião, então tem que levar tudo isso em conta, lembrar que existe acidente escorpiônico, cada vez maior o número de casos, as circunstâncias em que isso pode acontecer, lembrar, né, se aconteceu na noite, enquanto dormiam, então aquelas situações todas. Isso é muito importante. O tempo entre a picada e a infusão do soro também é muito importante, porque o envenenamento do escorpião acontece bem rápido. Por isso que a gente tem segurança em falar que deu 6 horas, não teve nada, pode ir para casa. Porque geralmente envenena muito rápido. Principalmente criança. A gente vê nas primeiras 2 horas já, na primeira hora, às vezes, já envenenada. A idade do paciente conta muito, porque é perigoso para os extremos de idade. Não que não vá ocorrer acidente grave em adulto jovem. Ocorre, mas é com muito menos frequência. É muito mais frequente em crianças. Daqueles 13 óbitos, acho que 12 foram em crianças, né, em 2018. E extremos de idade também, pacientes muito idosos, com já alguma comorbidade, alguma doença cardíaca. Também é importante ficar atento. E a espécie do escorpião, que a gente sabe que o amarelo é o principal em causar acidente grave, tá? Então, o ideal é que entre a casa, a pessoa
foi picada, teve dor. Entre esse tempo e até chegar no primeiro serviço de saúde, que isso tem em média 40 minutos. Então, 40 minutos para ela deduzir que foi escorpião, para ela chamar o Uber, chamar a ambulância, chamar o táxi, muitas vezes é de madrugada, e chegar num primeiro serviço de saúde. Isso aqui é o padrão ouro que a gente imagina, né? Aí, dessa admissão nesse hospital até a administração do antiveneno, mais uns 50 minutos, é um tempo aceitável. Muitas vezes ela vai para um hospital, para um serviço de saúde que não tem o soro. Então, ou esse soro vai ter que chegar até ela, ou ela vai ter que chegar até o soro, ser transferida. Então, isso a gente, ou já tem o soro, o antiveneno lá, então fica mais fácil. Então, para isso, um tempo máximo de 50 minutos. Então, o tempo ideal para a gente ter uma picada e essa pessoa envenenada receber o soro é de 1h30. Desse jeito, a gente conseguiria evitar a maioria dos óbitos que tem ocorrido, tá? Bom, eu acho que era isso para falar. Aqui, o nosso hospital é o Hospital Vital Brasil, que fica dentro do Instituto Butantan. Se, apesar de tudo isso, vocês esquecerem porque não vão atender, não vão ver, ou quiserem mais informação, quiserem discutir caso, quiserem qualquer coisa, o nosso atendimento é 24 horas por esses 2 números de telefone, tá? E a gente está à disposição. O hospital é porta aberta. À disposição para discutir caso com outros colegas, à disposição da população para esclarecer dúvidas, tá? E à disposição para atender em qualquer acidente por animal peçonhento, no caso. E aqui é o Vital Brasil inaugurando o nosso hospital em 1945. Obrigada, gente. Obrigada, professora Roberta, pela excelente palestra. Então, agora passaremos para a segunda palestra com o professor Francisco Josernão. O Francisco é biólogo, ele possui graduação em biologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pós-graduação e especialização em entomologia urbana pela Unesp de Rio Claro, tem mestrado em fitossanidade pelo Instituto Biológico, atualmente é pesquisador científico do Instituto Biológico e diretor da Unidade Laboratorial de Referência em Pragas Urbanas. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em pragas em palmeiras, ornamentais e palmitos, levantamento, biologia e manejo, praga de cogumelos comestíveis e medicinais, levantamento e manejo de cupins na arborização urbana e gramados, levantamento e manejo de formigas carpinteiras em arborização urbana, pragas em plantas ornamentais, biologia e controle de lagartas urticantes. Possui capítulos de livros publicados, vários artigos também científicos em revistas e congressos. O professor Francisco também, junto com outros pesquisadores do Instituto Biológico, eles são colaboradores do curso de mestrado profissional em entomologia médica na Faculdade de Saúde Pública. Então, essa parceria junto da Faculdade de Saúde Pública e o Instituto Biológico também já vem de alguns anos, né, Francisco? E então a gente tem essa parceria já há algum tempo que tem dado certo, né? A gente participa das aulas, eu também colaboro lá com as aulas no mestrado, especialização no biológico, e eles também colaboram no mestrado profissional em entomologia médica. Então, isso é muito bom. Francisco, pode então iniciar sua palestra e boa apresentação. Primeiro, eu queria agradecer, né, aos coordenadores, agradecer em especial ao Paulo, né, que além, né, é meu amigo, né, essa parceria do Instituto Biológico e Faculdade de Saúde Pública é muito, muito interessante, né, muito boa, acho que não só para os alunos, mas para nós, pesquisadores, né, a gente pode colaborar e pode ter essa parceria como uma coisa fundamental nos nossos trabalhos diários, né? Então, queria agradecer, né, novamente. Bom, esse assunto, né, é um assunto bastante controverso, um assunto relacionado à parte de controle químico dos escorpiões. Isso aí a gente vê, existem algumas instituições
que são contra, outras instituições são a favor, né? A gente está aqui para mostrar os trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo no Instituto Biológico em relação aos produtos nomes-sanitários, né, profissionais registrados, tá? Então, como primeiro slide, né, eu gosto sempre de apresentar isso, dessa pirâmide de premissas, né? Quando a gente fala de manejo de pragas urbanas, não só de escorpiões, né, mas o manejo de pragas urbanas de modo geral, a base dessa pirâmide seria o conhecimento, né? Identificação das pragas, biologia, comportamento, passando a conscientização, né? Medidas educativas à população, medidas preventivas ambientais e reconhecimento da infestação, correção dos problemas, né? Monitoramento, manejo ambiental, controle, se possível, biológico, natural e, por fim, né? Utilizaríamos o controle químico, né? Como uma ferramenta, né? Junto do manejo dessa praga, tá? Mas o que a gente observa, na verdade, é uma magnificação errônea, uma inversão, né? O conhecimento é muito parco, a gente vê que existem muito poucos artigos, né? Publicações nacionais e mesmo internacionais relacionadas ao manejo dos escorpiões, né? E normalmente, quando a gente começa a falar, né, desse assunto, as pessoas querem uma receita de bolo, né? Não existe receita de bolo quando a gente fala de controle de pragas urbanas, tá? Cada caso é um caso, né? E principalmente no caso dos escorpiões, eu que disse, o posicionamento nosso não é nem contra e nem a favor, né? Eu acho que o controle químico é uma ferramenta aliada aos outros processos todos, né? Então, por que o controle químico de escorpiões é apregoado como ineficaz, né? A gente tem uma série aí de fatores, né? Então, a temeridade que a população descuide-se, né? O poder eximir-se de responsabilidades. Então, a pessoa vai utilizar um produto químico e ela vai achar que aquilo ali é suficiente para ela acabar com o problema, né? E acaba se despreocupando com o problema ambiental, né? Manter o local limpo, asseado, né? Como a Roberta já falou, também colocou lá, né? Presença de entulhos e tijolos é onde o animal pode se desenvolver, né? A desinformação sobre a biologia e comportamento da praga, né? A gente vê muito fake news aí, somente aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? O pessoal coloca muita coisa maluca, né, a respeito da biologia da praga, poucos estudos, né, sobre o controle da praga, suas implicações ambientais e de segurança na saúde, né, a gente vê que praticamente inexistem publicações a respeito, né, o desconhecimento sobre eficiência e existência de produtos domiciliares profissionais registrados, né, isso eu estou falando o desconhecimento tanto da população quanto dos profissionais, né, o que é mais temeroso ainda, quando você fala dos profissionais, né, tanto da área de saúde quanto os particulares, né, tanto governamentais quanto os particulares, né. Muita gente acaba utilizando produtos inadequados, produtos que não são registrados, e aí é que mora o perigo, né. Você acaba utilizando um produto que não vai matar o escorpião e que pode causar aí até uma piora dos casos, né? O animal pode ficar agitado, pode ficar irritadiço, e aí pode acontecer os casos de escorpionismo, né? Aplicação inadequada, né, de produtos e utilização de produtos inapropriados e de dosagens incorretas, né? Esse é outro problema. Normalmente você tem os produtos, existe uma série de produtos que são registrados e existe uma dose a ser utilizada, né? Então o pessoal acaba utilizando, muitas vezes os produtos não são muito baratos, né? Existem alguns produtos que são mais caros e muitas vezes as empresas acabam utilizando ou produtos inadequados, né, não registrados, ou em subdosagens, né? O que acaba não matando o animal e acaba causando a irritação, né? Então, princípios ativos pouco eficientes ou não registrados, né? A capacitação técnica deficiente de empresas e profissionais, né? Tem muita gente que não sabe fazer controle de escorpião, sabe fazer controle muito bem de barata, mas não sabe fazer controle de escorpião, de aranha, né? São outros produtos com doses diferentes. Divulgação e perpetuação de informações incoerentes ou sem comprovação técnico-científica, né? Isso aí é muito complicado, né? Essa divulgação dessas desinformações, né? É muito complicado para a população. Em quem acreditar, né? Venda de produtos domiciliares profissionais diretamente à população. Isso é criminoso, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Isso aí, as pessoas falam, não, a gente compra os produtos, só as empresas controladoras de praga conseguem comprar, ou o poder público, né, da área de saúde consegue comprar.
mas isso não é verdade, tá? Muita gente consegue comprar esses produtos de forma criminosa, né, vendida, né, pelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, né, a pessoa comum não conhece a formulação, não conhece a dose, não tem os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. A metodologia de aplicação é importante, né? Não adianta nada você ter um excelente produto se você não tem uma metodologia correta de aplicação, né? Então, a utilização desses mesmos produtos pela população sem critério técnico, sem acompanhamento profissional, por conta e risco, né? A gente estava conversando antes, a mesma coisa, a pessoa, ao invés de ir no médico, ela vai na farmácia e pede para um balconista para ela se automedicar. Então, essa automedicação é muito perigosa. E você comprar um produto e fazer a aplicação é muito perigosa. E a utilização de inseticidas de uso doméstico, né, pessoal? Esses produtos, esses aerossóis, né, eles não são apropriados para a utilização para escorpião, né? Existem alguns produtos de pronto uso que são registrados, mas a maioria das pessoas acabam utilizando esses produtos, né, que não são para escorpião, achando que vai funcionar, e aí o tiro sai pela culatra, né? Então, por isso que acaba, então, muitas vezes, algumas instituições, né, dizendo que os produtos não funcionam, né? Mas, na verdade, é a forma de aplicação ou produto ineficaz, tá? Nós temos esse manual, né, o Manual de Controle de Escorpiões, é um manual feito pelo Ministério da Saúde, é de 2009, é um manual excelente, tá? Em termos da parte de bioecologia dos escorpiões, né? É primoroso, vou dizer, mas por ser de 2009, ele está um tanto defasado, né, principalmente com relação ao manejo desses escorpiões, né? Então, lá no manual, ele coloca, né, o controle químico funciona? Né? Não. Né? O hábito dos escorpiões de se abrigarem em frestas, paredes, embaixo de cascas, papelões, pilhas de tijolos, né? Com sua capacidade de permanecer meses sem se movimentar, torna o tratamento químico ineficaz, né? Aí também diz, né, o que também torna os escorpiões resistentes aos venenos é o fato de possuírem o hábito de permanecer longos períodos em abrigos naturais ou artificiais que impedem que o inseticida entre em contato com o escorpião, né? Aplicação de produtos químicos de higienização doméstica, compostos por formaldeído, creosóis, né, de produtos utilizados como inseticidas, raticidas, mata-baratas, do grupo dos piretróis e organofosforados, não são indicados por causar um desalojamento dos escorpiões. Será mesmo? Né? A gente já fez testes com produtos, né, diversos produtos existentes no mercado, e a gente não encontra isso, né? Não encontra esse desalojamento que é apregoado nesse manual de 2009. Né? Além disso, cria-se a falsa sensação de proteção por parte dos moradores que acreditam que o problema foi resolvido. Aí sim, né, pessoal? Na verdade, não é um único fator na hora de você fazer o controle ou o manejo de escorpiões. É, né? Uma série de fatores para que você consiga manejar esse animal que é de difícil controle mesmo, né? Então, até o presente momento, isso ainda, né, no manual de controle, né, em 2009, não foi identificada cientificamente a eficácia dos produtos químicos no controle escorpiônico em ambiente natural. Invariavelmente, por ocasião do lançamento de novos produtos no mercado, a indicação do seu uso não vem respaldada por experimentos confiáveis. Ilustrando o exposto, podemos citar a ausência quase absoluta de registro de rótulo. Bom, pessoal, na verdade, isso 2009, né, mudou muito, né? Isso é um trabalho de uma aluna nossa, da pós-graduação, a Simone Santos, de 2015. E ela mostra aí, fez um levantamento não só dos produtos escorpionicidas, mas de outros produtos para baratas, para formigas, né, do que existem no mercado. Então, existe uma infinidade de formulações, infinidade de grupos químicos, de princípios ativos, registrados pela Anvisa. Então, existem, sim, produtos registrados pela Anvisa, né, e com eficiência, tá? Com eficiência laboratorial, né? E aí, no caso, nós fizemos trabalhos, né? Estamos fazendo ainda trabalhos com relação a isso, né? Testando esses produtos com protocolos diferentes do adotado pela Anvisa. A gente já vai ver. Mas existe aí uma infinidade de produtos registrados, né? Esses são produtos domiciliares de uso profissional, tá? Então, com relação aos trabalhos, né, os trabalhos publicados, existem parcos, realmente, muito poucos trabalhos, né? Esse é um trabalho de 95, né, inclusive junto com a SUSEM, né, município de Aparecida, onde foi feita a aplicação, né, de piretroides, no caso da deltametrina,
foi feita a aplicação numa escola, né? E eles observaram o efeito residual do veneno aproximadamente um mês, período no qual não se observou presença dos escorpiões, né? Outro trabalho, isso aí foi um aluno nosso da pós-graduação lá de entomologia urbana, né? O Gustavo. Ele fez também um trabalho com lambda-cialotrina, né? Com microencapsulado, no campo, né? Na verdade, ele fez em cimento, né? Diferente do que é preconizado pelos testes, né? Protocolo da Anvisa. Ele fez com uma superfície mais rugosa. E ele obteve um resultado bastante satisfatório aí, né? Um tratamento aí que perdurou 104 dias e residual, né? Isso é um outro trabalho que nós vamos estar fazendo no laboratório, trabalhos com residuais, né? A gente está fazendo trabalhos imediatos e depois nós vamos fazer os trabalhos para ver quanto tempo esses produtos duram no ambiente, né? Então, as controvérsias, né? A gente pega aí vários artigos aí da internet, né? Existem muitas controvérsias, né? Então, veneno ineficaz contra o escorpião, diz promotoria, né? Então, tá lá, né? Posso afirmar que o controle químico não tem eficácia contra escorpiões e clorosiqueira. Isso se dá pela capacidade que os escorpiões têm de fechar os brônquios, evitar que o veneno entre no seu sistema respiratório, ele fica 3 dias sem respirar. Vocês entenderam? Então, o que acontece? Começa o que o manual está dizendo, né? Diz da dificuldade que o animal fecha os espiráculos e tal. Aqui já começa a deturpação, né? Muitas vezes, das informações, né? Fica 3 dias sem respirar, né? Passou o veneno, ele volta à atividade, né? O dedetizar não adianta, né? Ainda não existe um tipo de veneno específico para o combate de escorpiões. Como não existe? Existe uma infinidade de produtos registrados para combate aos escorpiões, né? Registrados pela Anvisa, com testes laboratoriais, né? Então, quando ele sente o veneno, ele fica irritado com o cheiro e pode até ficar grogue, mas não vai morrer, né? No máximo, vai se deslocar, procurar outro abrigo, tá? Então, a gente vê assim, uma controvérsia de dados, né? Isso está na internet. A população pouco informada, né? Muitas vezes vai olhar um caso como esse e vai achar que é uma verdade, né? E, na verdade, existem vários casos, né, que não são reais, né? A gente observa que não condizem com a verdade do que a gente observa, né? Ou mesmo a utilização de produtos corretos, mas da forma incorreta, né? Então, escorpiões, para combater, é preciso entender, né? Mas entender de forma certa, de forma correta, com informações corretas, né? Então, no caso aqui, nesse caso, ele está utilizando microencapsulados. Microencapsulados, pessoal, realmente são produtos que funcionam para controle de escorpião. A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas não dessa forma, né? Através de termonebulização, tá? Então, está usando um produto correto de uma forma errada, né? Numa metodologia completamente errada. Se você aquecer o produto microencapsulado, né, ele perde a sua atividade, né? A microcápsula se rompe, né? Então, a forma de aplicação está completamente errada, mesmo utilizando produtos corretos, né? Então, a informação está aí, é muito importante, né? Então, a ineficiência de um método, né, está diretamente ligada ao desconhecimento e à incapacidade da aplicação correta do método, certo? Então, você tem que conhecer o método, né, ter um bom produto, né, estar ciente disso, né, ter instruções corretas para você poder fazer um manejo adequado. Caso contrário, não vai dar realmente resultado, tá? Então, aí mora também o perigo, né? Então, aqui, né? Mesmo contra a recomendação, munícipes apelam para veneno no combate dos escorpiões, né? Então, o Ministério da Saúde diz que não se deve utilizar, né? Agora, mas imagine você tem, está na sua residência, você tem crianças, você tem idosos, né? Pessoas de risco, e você tem uma infestação severa de escorpiões na sua casa. O que você vai fazer, né? É muito complicado. Você não vai ficar, né, tentando pegar o escorpião. As pessoas querem o quê? Querem o imediatismo. O que é o imediatismo, né? É fazer a aplicação de produtos. E quando se faz a aplicação de produtos de forma errada ou produtos que não funcionam,
né? Não é que o produto não funcione muitas vezes, é que ele está fazendo uma aplicação inadequada, né? Então, o que a gente observa é que as pessoas estão utilizando produtos, né, por falta de informação, certo? Usando produtos inadequados. Então, quando a gente faz uma busca na internet, né, veneno para escorpiões, só que eu fiz ontem à noite, pessoal, tá? Ontem à noite, tá? Aproximadamente 447 mil resultados em menos de um segundo, tá? Você fizer a busca veneno para escorpiões. Então, tem de tudo, né? Olha lá, inseticida, que é vendido pela Cobase, Mercado Livre, né? Lojas agropecuárias, né? Então, se você for observar, olha lá, Americanas, tá? Você consegue comprar, né? Esses preços estão um pouco defasados. Aí foi no final do ano passado que a gente fez um workshop sobre escorpiões, né? Eu peguei esses dados, mas já até o preço está um pouquinho maior, tá? Mas só para mostrar para vocês aí como a gente facilmente consegue comprar, né? Americana, lojas agropecuárias, né? Mercado Livre, tá? Magazine Luiza, tá? Todos esses produtos são registrados para controle de escorpião, tá? E você pode comprar da sua casa, chega na tua casa. São produtos domissanitários registrados e para venda apenas a empresas especializadas, tá? Até eu peguei esse destruidor, né? Mata escorpião, aranha, cupim, percevejo, né? Olha lá, o litro. Então, são produtos que não são produtos de pronto uso, tá? Não são produtos de pronto uso, são produtos que você tem que fazer a diluição, né? E para você fazer a diluição, aí é que acaba acontecendo as intoxicações, certo? Se você tem um produto de pronto uso específico para aquela praga, então você tem lá um aerossol que mata mosquito, ele já está pronto, né? Você vai lá e faz a aplicação. Agora, para escorpião, você tem que diluir. Qual é a dosagem que você tem que utilizar? Você tem um equipamento de proteção? Como é que você vai fazer essa aplicação, né? Então, esse é o problema, né? Esse é o temor, né, dos órgãos de saúde. Tá? Que as pessoas acabem comprando esses produtos e acabem utilizando de maneira inadequada. Tá? Além de muitas vezes não matar o animal, pode causar intoxicação na pessoa para estar utilizando um produto que deveria ser aplicado apenas por empresas especializadas, né? Apenas por as aplicadoras, né? Então, no manual, né, no teste de eficácia, né, de produtos infestantes, que é o manual da Anvisa, né, eles preconizam aí uns protocolos, né, de testes, né, de eficiência de diversos produtos, né, não só para escorpiões, tá? Mas existe um protocolo, né, um protocolo de teste de eficácia de inseticidas, né, de contato em superfície, tá? Que é feito pela Anvisa, tá? Onde eles preconizam a utilização de placas de azulejo, né? A utilização de escorpiões, onde esses animais eles são aclimatados, depois eles são colocados por 20 minutos, né, confinados. Após os 20 minutos, eles são removidos desse ambiente e são colocados em um outro ambiente, e aí sim são registradas os índices de mortalidade até 72 horas. Tá? O protocolo de eficácia ele preconiza a utilização de placas de azulejo. Então, são superfícies muito lisas, tá? Vitrificadas. Então, a disponibilidade desses produtos é muito evidente. Tá? O que nós fizemos no biológico? Né? Nós testamos, além do azulejo, né? do protocolo ditado pela Anvisa, nós testamos outras superfícies mais porosas, tá? Superfícies mais rugosas, né? Onde esses produtos seriam mais absorvidos e teria uma disponibilidade, né, desse produto menor, o animal em contato com esses produtos. Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos placas de azulejo, ardósia, né, que já é uma superfície um pouco mais porosa, e cimento. Por que a gente utilizou essas outras superfícies? Porque correspondem mais à realidade, né, do dia a dia, onde os animais podem existir. Né? Então, tijolos, cimento, você vai em cemitério. Cemitério é uma quantidade absurda, né, de escorpião que tem. Nós temos aí diversos municípios
com problemas seríssimos de boom populacional, né, de escorpiões em cemitérios, né, que depois vão se deslocando para as imediações, né, para o entorno e acaba causando aí os acidentes, tá? Então, nós fizemos o tratamento, então, em placas de azulejo, ardósia e cimento, tá? Fizemos o tratamento com pulverizador de compressão prévia e a secagem se dá normalmente após 2 horas mais ou menos, tá? Seguimos o mesmo protocolo, né? De temperatura, de umidade, né? Os animais foram alimentados aí com baratas e água. A barata é uma das principais presas, né, dos escorpiões, tá? Eles foram aclimatados, né, por no mínimo 12 horas antes. Esses animais, eles foram coletados em cemitério, tá? Foram mantidos 30 dias antes, então não são animais criados em laboratório. Eles foram gentilmente cedidos, né, para o pessoal do CCZ lá de São João da Boa Vista, né? O Marcelo gentilmente cedeu para a gente, né? 2.000 animais para a gente fazer teste, tá? Então, esses escorpiões, né, eles foram confinados após a secagem da superfície, né? Foram feitas 10 repetições, mais a testemunha. Nessa testemunha, a gente utiliza a água para ver se esses animais não morrem pelo manuseio, tá? Então, passados 20 minutos, eles foram retirados e mantidos em local apropriado. Daí, nós fizemos observações em 1, 2, 3, 4, 24, 48 e 72 horas após a exposição, tá? E o teste é considerado satisfatório quando você tem uma mortalidade acima de 80%, tá? Até 72 horas da exposição. Bom, então dá para ver aqui a quantidade de escorpiões, né, que a gente adquiriu, né, uma quantidade significativa, né? Então esses animais vieram de São João da Boa Vista, a gente manteve por 30 dias, né, para ver o que morria mesmo pelo próprio transporte, tá? E aí nós fizemos, então, os testes laboratoriais, né, onde a gente confinava, então, os animais. Nós fizemos em 2 subparcelas de 5, porque nós acreditávamos que 10 animais confinados, inclusive, eles ficam aglomerados um em cima do outro, né, então eles acabam não tendo um contato satisfatório com a superfície. Então, nós fizemos 2 subparcelas de 5, né? Então, testamos lá ao fundo, né? Dá para a gente ver aqui, são os azulejos. Aqui nós temos as placas de ardósia e aqui nós temos placas de cimento, né? Todas elas tratadas, então, com o produto, né? Então, geralmente, o que a gente observa logo depois da exposição? Isso é variável, tá? Alguns produtos, em torno de 10 minutos após a exposição, os animais começam com sinais de intoxicação, né? Outros já, mesmo após 20 minutos, quer dizer, até 20 minutos, e depois eles são removidos, os animais não percebem a ação dos produtos. Existem alguns produtos que os animais têm uma certa agitação, uma movimentação errática, a gente já vai ver, né? Então, esses animais começam a abrir as quelas, começam a ficar em pé de bailarina, né? Eles tentam tirar o corpo do contato, né, do ambiente tratado, começam a regurgitar, começam a abrir as quelas, né? Então, geralmente, eles fazem isso, são sinais bem clássicos de intoxicação. Então, essa elevação do corpo, quelas abertas, limpeza do corpo, eles começam a se movimentar para se limpar, né, tentando tirar o produto do corpo, regurgitação, né, o comprometimento da coordenação motor, espasmo, a gente percebe, agitação, movimentação errática, ou prostração, né, alguns produtos mostram alguns sinais, outros, né, e a morte desses animais, tá? Então, a gente já observa depois dos 20 minutos, a gente retira. O que acontece? Alguns produtos nós percebemos que após 10 minutos do contato, esses animais já começavam a perceber o inseticida, né? O escorpionicida, no caso, né? no ambiente. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o protocolo de 20 minutos e nós também fizemos repetição com alguns dos produtos após apenas 10 minutos. Tá? O que nós queremos fazer mais para frente é ver com 5, com 2, com 1 minuto, o tempo mínimo de exposição que esse animal tem em contato com o produto e se depois esse produto realmente leva o animal à morte. Tá? Então, os produtos testados, né, existem mais, que nós não conseguimos fazer mais do que esse, porque não tínhamos mais animais, nós usamos
praticamente 2.000, né, escorpiões. Então, nós utilizamos diversos ingredientes ativos, né, a bifentrina, bendiocarb, lambda-cialotrina, propulsur, cipermetrina, deltametrina, imidacloprid mais beta-ciflutrina, né, associações, e a beta-ciflutrina, né? Aqui tem os produtos comerciais, o ingrediente ativo e as dosagens recomendadas pelo fabricante. Nós utilizamos as dosagens de rótulo, tá? As dosagens recomendadas pelo fabricante, tá? O que nós observamos, né? Fizemos, então, as avaliações em 1, 2, 3, 4, 24, 48, 72 horas. Então, para esse primeiro produto, né, que foi o Propulsur, né? O que nós observamos? Em 3 horas, em azulejo, nós tivemos 100% de mortalidade dos animais, tá? Em ardósia, em apenas 2 horas, nós tivemos 100% de mortalidade, e no cimento, tá? Em 4 horas, tá? Então, esse foi um produto muito interessante, porque mesmo após 20 minutos de exposição, né, dos animais, depois eles foram transferidos para um ambiente onde não tinha mais o produto, eles não perceberam a ação do inseticida, tá? E teve 100% de mortalidade, né? Não houve deslocamento, não houve aqueles sinais clássicos de intoxicação, eles simplesmente ficaram prostrados e morreram em seguida, tá? Então, um produto bastante interessante. O bendiocarb, né, que é o Fican, tá? Azulejo, nós obtivemos 96% de eficiência em 4 horas, 92% de eficiência em ardósia em 72 horas, tá? E em cimento, 48 horas depois, 92% de eficiência. Também foi um produto que nós não observamos agitação dos animais. É um produto que foi bastante seguro e com uma porcentagem interessante, né? Acima de 90%, acima de 80%, né? De eficiência. Tá? A bifentrina, né? Um outro piretroide. Tá? Azulejo 100% em 3 horas, ardósia 100% em 4 horas e cimento 92% em 3 horas. Tá? Também foi um produto eficiente. Todos esses testes foram feitos em laboratório. Tá? A lambda-cialotrina, que é um demante, né? Que é um produto microencapsulado. Bom, esse produto foi o produto que foi o mais rápido. Tá? Ele matou 100% em azulejo, né? 100% em 1 hora. Tá? 100% em 2 horas para ardósia e 100% em cimento em 2 horas. Outro produto que nós testamos foi a cipermetrina, né? Aí já um pó molhável, né? O azulejo nós tivemos 100% em 2 horas, ardósia 100% em 2 horas e o cimento 100% em 2 horas. Tá? Também foi um produto eficiente. Associação imidacloprid mais beta-ciflutrina, tá? Que é o Temprid, que nós tivemos 100% em azulejo em 3 horas, ardósia 100% em 4 horas e o cimento apenas 2% em 4 horas. Então, vocês vejam que esse produto, né, isso é o problema, né? Nos protocolos, no protocolo da Anvisa, é feito teste em azulejo, certo? Deu 100% de mortalidade. Mas se nós fizermos a aplicação em outras superfícies mais porosas, né? Até a ardósia nós obtivemos 100%. Mas em cimento, que é uma superfície comum da gente encontrar, nós não obtivemos uma eficiência satisfatória. Deltametrina, tá? Deltametrina, Deltec, também é um microencapsulado. Nós obtivemos 94% em 2 horas, tá? Em ardósia, apenas 4%, e em cimento, apenas 2%. Tá? Então, ele foi um produto eficiente em azulejo, mas não eficiente nas outras superfícies. Tá? E, por último, o Solfac, né? É um produto que é registrado para o controle de escorpiões, está lá no rótulo. Okay? Nós tivemos apenas 8% de eficiência em 2 horas em azulejo, 4% em 2 horas em ardósia e não tivemos eficiência, tá? Mesmo em 72 horas, nós tivemos 0% de eficiência. Tá? Então, foi um produto que não foi eficiente para controle de escorpiões. Tá? Mesmo
ele sendo registrado para controle. Quanto à atividade desses escorpiões, né? O que nós temos, né? Quando submetidos aos testes. Então, o produto comercial, né? Bifentrina, né? O ingrediente foi bifentrina. O que aconteceu? Ele teve agitação, teve irritabilidade, né? Quando a gente submetia os animais à bifentrina, nós observamos uma certa agitação, né? Uma certa atividade desses escorpiões, uma certa irritabilidade dos escorpiões, tá? No FICAM, né, que é o bendiocarb, não, né? Os animais não percebiam de forma alguma a presença do produto, né? Mesmo com a exposição de 20 minutos. O demand, nós tivemos atividade, entretanto, foi um produto que matou muito rápido. E aí nós fizemos um teste com apenas 10 minutos de exposição, tá? Porque a partir de 10 minutos para esse produto, os animais começavam a perceber a presença do microencapsulado, tá? Então, nós retirávamos os animais em 10 minutos, né? Esse foi um outro teste, e mesmo após 10 minutos de exposição, apenas 10 minutos de exposição, os animais morriam, tá? Em torno de 1 hora depois. O Propuxil, né? Se mostrou um produto muito interessante, tá? Que é o Propuxur, muito interessante. Não teve nenhum tipo de atividade, né? E com mortalidade rápida, em torno de 2 horas. A cipermetrina pó molhável, também nós observamos uma certa irritabilidade dos animais, né, quando expostos à cipermetrina pó molhável. O Deutec, né, apesar de não ter sido muito eficiente em outras superfícies, né, mas foi eficiente em azulejo. Os animais, mesmo sendo microencapsulados, os animais também percebiam, assim como o Demand. O Temprid, né, também, né, muito provavelmente devido à beta-ciflutina, que é um piretroide, né, os piretroides, aparentemente, eles são irritantes, né, para os escorpiões. E no caso aqui do Sulfac, não, né, mas não porque ele realmente não foi eficiente, ele não matou, não foi satisfatório mesmo em azulejo. Bom, com relação às conclusões e sugestões, para a gente terminar, né? Então, os produtos agem de formas diferentes quando aplicados em superfícies diferentes, tá? Então, os testes com outros produtos registrados e não registrados deverão ser realizados visando determinar suas eficiências ou ineficiências, tá? Nós íamos fazer também testes com produtos não registrados. Um produto que o pessoal usa muito, né, as empresas controladoras de praga utilizam um produto que não tem registro, é o diclorvos, o DDVP. Tá? Esse é um produto que ele tem uma ação knockdown, mas ele tem uma ação desalojante muito grande. E o pessoal acaba utilizando. Esse produto não é registrado para o controle de escorpiões. E com certeza ele vai causar uma irritação muito grande, né? Onde o animal vai acabar sendo desalojado e aí sim, talvez, acabe causando problemas de picadas. Outro grande problema na hora das aplicações é que o pessoal acaba fazendo aplicações fora e não faz dentro das residências, né? O que vai acontecer muitas vezes? Vai fazer a aplicação fora, os animais acabam desalojando, deixando o ambiente externo e migrando para o ambiente interno. Então, vai fazer a aplicação, você tem que fazer de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Isso a gente observa muito. O controle químico pode ser uma ferramenta auxiliar no manejo de escorpiões, desde que usado corretamente, né? Então, a necessidade de se fazer mais estudos, né? Mudanças de protocolos de estudos em arenas, né? Contra repelência, desalojamento, irritabilidade, dispersão, né? E de campo, visando a validação dos resultados laboratoriais, são desejáveis para a obtenção de futuros registros de produtos escorpionicidas. A gente observa lá, né? O protocolo da Anvisa é bem claro com relação à utilização em azulejo, mas a gente observa que em outras superfícies o comportamento dos inseticidas são diferentes, tá? E a divulgação de pesquisas e projetos educativos para a elucidação da população devem ser incrementados pelos órgãos públicos competentes, tá? A educação é fundamental, né, pessoal? Levar a informação correta, fazer o tratamento correto, né? Não só o tratamento químico, mas utilizar o tratamento químico como uma ferramenta junto do manejo desses escorpiões, tá? Então, a parceria do Instituto, né, Biológico, a gente estava conversando antes, né, é muito importante, né,
dos CCZs, dos municípios. Nós estamos abertos a essas parcerias. Nós precisamos, inclusive, de animais, tá? Para testes, para mais testes, para incrementar esses testes, fazer testes em arenas e testes de campo, tá? Para a gente realmente validar se esses testes que nós estamos fazendo de eficiência em laboratório, se eles funcionam da mesma forma no campo. Bom, pessoal, acho que eu passei um pouquinho do horário, desculpa, né? Mas é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Obrigado. Legal. Obrigado, Francisco, também pela excelente exposição. E eu tenho certeza que vai contribuir muito aí com os participantes. Então, agora a gente vai passar para as perguntas. Eu anotei algumas aqui. Depois o Gladson pode me ajudar aí, se for o caso. Cíntia Rustigel. Bom dia. Tenho muito interesse no assunto, pois moro em uma casa que encontra escorpiões. Tenho muito medo de um acidente porque meus filhos são pequenos. Já fiz detetização várias vezes, mas esses aracnídeos sempre aparecem. Tem alguma coisa efetiva para manter os escorpiões longe da minha casa? Não sei quem poderia responder, se é o Francisco ou a professora Roberta. Eu acho o seguinte, tá? Como ela diz, né? Foi feito diversas vezes. Agora, foi feito por quem e qual produto foi utilizado, né? Se produto é um produto registrado, foi utilizado na dosagem correta, foi feito um manejo ambiental, né? Porque é mais ou menos assim, né? Você não quer ter rato, você usa raticida, mas você mantém o lixo aberto no seu quintal, né? Então, não existe fórmula milagrosa, não existe produto milagroso, na verdade, né? O que existe aí é uma série de fatores que tem que ser levados em consideração. Utilizar, né, os produtos corretos para uma empresa capacitada e fazer o manejo ambiental adequado, né? É aquele lance da responsabilidade. Faço a aplicação e eu simplesmente não tenho que fazer mais nada, né? Então, isso é temeroso, né, com relação à população. Tá? Então, não existem produtos que ela possa estar utilizando, porque não existem produtos de pronto uso testados que sejam eficientes. Existem, sim, produtos profissionais que devem ser aplicados por empresas capacitadas, produtos certos, da dosagem certa. Elcio Mendes, sou da Vigilância Sanitária do município de Almirante, Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. E no meu município tem uma localidade que é infestada de escorpiões. Depois, Alec Brian Lacerda. Professora, como articular o serviço de vigilância no controle ativo de escorpiões, pensando nas áreas de maior ocorrência no norte e noroeste do estado de São Paulo? Como o serviço de vigilância em relação à busca ativa de animal, visto que as áreas do estado de São Paulo são afetadas pelos acidentes escorpiônicos? Deu para entender? Cortou um pouquinho o microfone, professor. Se você puder repetir. Quer que eu fale? Quero. O Alec Brian Lacerda, ele pergunta como articular o serviço de vigilância no controle ativo dos escorpiões, pensando nas áreas de maior ocorrência no norte, noroeste, aliás, do estado de São Paulo. Como articular o controle ativo? Assim, os órgãos responsáveis, eles têm as responsabilidades deles, mas a população também tem as suas responsabilidades. Então, aí é uma coisa bilateral. Os órgãos, eles têm que se responsabilizar pela retirada desses animais, pela tentativa de controle, mas a população também tem que se responsabilizar pelos cuidados, não deixar entulho, manter ralos tampados, não encostar móveis nas paredes, todos esses cuidados que a gente vem falando. É uma ação conjunta, né, da população com os órgãos responsáveis. Fernanda Gimenez. Professor, existe uma alternativa terapêutica inovadora para o tratamento? Não. O que nós temos é o soro antiescorpiônico, que ainda é feito, soro antiescorpiônico e antiaracnídeo, que ainda é feito em cavalos, imunizando os cavalos e retirando plasma, filtrando e fazendo soro, e que está cada vez mais moderno, mas essa é a única alternativa que a gente tem para esse tratamento. Ana Paula Martins, você disse sobre os sintomas da intoxicação, mas poderia falar rapidamente como é
é o modo de ação dos produtos no organismo do escorpião? Sim. No caso, é por contato. Tá? O que o pessoal coloca, assim, tem uns espiráculos, de forma, né, formando gases, ele sente o cheiro, né? Eu acho que é isso que a pessoa está perguntando, né? É por contato. O animal tem que ter o contato com o produto. Outra aqui da Cíntia. Professor, os resultados que o senhor apresentou já estão publicados? Estão publicados? Qual revista? Publicando. A gente está publicando. A gente, inclusive, esse ano a gente ia apresentar no ICUP, né, que ia ser em Barcelona, mas infelizmente que é um congresso, né, internacional de pragas urbanas, a gente ia apresentar esses dados, mas devido à pandemia a gente acabou não podendo ir para lá, né? Mas a gente está já escrevendo e nós vamos publicar sim. Parabéns, professor Francisco, por realizar os presentes estudos e por difundir as informações, estão prestando esse serviço de utilidade pública. É o André Tozenetti. Parabéns, pesquisador Francisco, por realizar os presentes estudos e por difundir as informações prestando esse serviço de utilidade pública. Ele só está parabenizando. Está parabenizando. Desculpa. Obrigado. Agora tá aparecendo outras perguntas aqui, vocês me dão um tempinho que eu estou tentando organizar. Bem, sempre que existem, Angélica, sempre que existem obras públicas, existem possibilidades de proliferação dos escorpiões. Pelo menos onde trabalho, está acontecendo um problema. Ela está colocando também o problema dela. A Cláudia Beoso. Observa-se que a população quer uma solução milagrosa, entre aspas, para eliminar os escorpiões e outras pragas. O que temos que insistir é na educação e eliminação dos fatores de risco, em primeiro lugar. Ela está, acho que, afirmando, né, que acho que a questão da educação é muito importante na eliminação dos escorpiões, certo? Agora está aparecendo outras. Está ouvindo aí, Francisco, Roberta? Sim. Tá. Cláudia Beoso. Produtos químicos não resolvem o problema sem que as ações preventivas conjuntas sejam efetivas? É o que ela está afirmando. Realmente, não é só produto químico, né? Como a gente colocou. Na verdade, isso aí é uma ação geral, né? É um manejo. O manejo não é só você fazer a aplicação de produto, né? Não é a tábua de salvação, né? Foi no primeiro slide lá, o segundo slide que eu coloquei, né? Existe receita de bolo, não é tábua de salvação para tudo, não é verdade? Bruno Magalhães Nakazato. Referente aos bioensaios com inseticidas, para aqueles inseticidas utilizados cujos bichos tiveram mortalidade abaixo de 80%, essa baixa mortalidade seria algum tipo de resistência? Não acredito, não. Não acredito porque mesmo esse produto que nós testamos, que deu uma eficiência muito baixa, até zero, né, que foi o Sulfac, nós repetimos o tratamento, né, com mais animais, fizemos novamente, né, porque a gente até achou, às vezes pode ser um erro de lote, né, o ingrediente não está devidamente balanceado e nós repetimos. E não acreditamos nisso, não. É ineficiência mesmo. Tem uma questão que eu queria colocar. A Roberta, ela trouxe, ela mostrou para nós o quadro epidemiológico do aumento expressivo no número de escorpionismo, não só em São Paulo, como no Brasil como um todo. E nós temos uma realidade que é justamente a questão da proliferação excessiva do Psius cerulatus, sobretudo por galerias fluviais, rede de esgoto, em São Paulo, na Grande São Paulo, em várias outras cidades como um todo. E na questão do manejo integrado desse bicho, obviamente que envolve, lógico, a questão do manejo ambiental, né? Mas aí a gente tem um problema adicional que é justamente essa questão do espalhamento por galerias, né? Fluviais, rede de esgoto, onde nós teríamos uma certa dificuldade de estar fazendo esse manejo. Como fazer esse manejo dentro dessa rede que está no subterrâneo, né? Então, isso nos impulsiona, obviamente, para que nós adotemos uma outra medida, e aí eu estou já apontando para a questão de um tratamento químico,
de uma outra medida para poder dar resposta para essa demanda crescente, esse risco crescente de escorpionismo junto à população. Né? Nós somos muito demandados, nós que estamos na ponta, no setor de serviços, somos demandados para essa finalidade. Eu queria que o Francisco comentasse um pouco o que é possível fazer em termos de uma ação conjunta entre o setor de pesquisa e o setor de serviços, no sentido da gente caminhar para que a gente possa desenvolver uma tecnologia de aplicação visando, de fato, dar resposta a essa problemática, no caso aí sim, utilizando a possibilidade do controle químico. Perfeito. Não, Gladson, o que a gente estava conversando antes, né? Essa parceria é muito bem-vinda, né, de vocês com o Instituto, nós estamos abertos, né? Nós precisamos, inclusive, dos animais para fazer testes. Nós temos que fazer outros testes, além desses testes de confinamento. Nós temos que fazer os testes de arena, né, de livre escolha, que a gente está iniciando. E precisamos fazer testes de campo, né, para validar mesmo, para ver se o comportamento... Porque a gente sabe que o comportamento no laboratório é um, no campo é outro, né? Então, a gente precisa desses campos, nós precisamos dessas áreas, e a parceria com vocês vai ser muito bem-vinda, vai ser muito legal. Eu acho que é importante para a instituição, é importante para vocês, mas principalmente é importante para a população, né? Que realmente quer algo, porque existe um anseio da população para que, né, se resolva o problema, né? E como você mesmo bem disse, esses métodos que hoje estão sendo utilizados, a catação, né, o que vem sendo preconizado, não está sendo suficiente. Talvez para uma infestação branda seja, mas para uma infestação crescente, né, até a Roberta mostrou muito bem, né, que está crescendo os casos de escorpionismo, né, nós precisamos ter outros métodos, né, outras ferramentas para incrementar esse controle, né? Não estou dizendo para utilizar apenas uma, né? Não, eu falei, não estou aqui para defender o controle químico pura e exclusivamente, né? Mas outros produtos, inclusive biológicos, naturais. Então, nós precisamos fazer essas parcerias para que a gente possa chegar a um consenso legal e atender a população, que isso é o principal, né? A saúde da população em primeiro lugar. Legal. Tem uma outra pergunta da Angélica Sintra. O aumento de calor de determinadas áreas e ilhas de calor, existe possibilidade de aumento da população de escorpiões? Esses animais, eles vivem em ambientes úmidos, né? E preferencialmente mais quentes, tá? Eu desconheço trabalhos científicos a respeito disso, mas eu acredito que sim, né? Que esteja aumentando, mesmo porque com o aumento do calor, você tem uma multiplicação maior das presas. E você tendo um aumento das presas, o predador também vem junto, né? É uma consequência. Você pode ver alguns municípios, né, no interior de São Paulo, a gente teve casos exagerados do aumento, né, de baratas. E, consequentemente, o número de predadores também vai aumentando. Então, se você tem condições, né, nós temos aí os fatores, né, favorecedores ao desenvolvimento dessas pragas urbanas. Você tem um aumento dessas presas, consequentemente, você também vai ter um aumento desses predadores. A Ana Paula Martins de Oliveira. Os escorpiões são animais noturnos. A coleta diurna é uma metodologia adequada quanto à vigilância? Não. A coleta diurna já foi visto que a coleta diurna não funciona. Tem que ser feita uma coleta noturna. Tá? A gente fez até acompanhamento em cemitério. O pessoal à noite, né, utiliza lâmpadas ultravioletas, né, luz negra, né, para fazer a coleta, o pessoal do CCZ, né, e aí você observa, você faz coleta numa quantidade imensa, né, centenas de animais à noite, e durante o dia, os bichos, por serem crípticos e terem esse hábito noturno, né, eles acabam se escondendo. Então, normalmente, as coletas diurnas não são tão eficientes quanto as noturnas, né? Isso é o pessoal das prefeituras que diz. Aqui tem uma outra do Elcio Mendes. Ele disse, como citei uma localidade com infestação severa, há uma metodologia para controle? É o que a gente está falando aqui, né? Na verdade, é uma série de fatores aí para que você tenha um manejo integrado, né, da praga. Então, se você tem uma infestação severa, não é só aí que
que vai, né, a nossa colocação, não só o manejo ambiental. Aí deveria entrar também o manejo, no caso aí, o que tem químico, né, dos produtos registrados. Gladson, eu não tenho visto mais nenhuma questão, nenhuma pergunta no chat. Você tem alguma coisa a acrescentar? Está desligado seu microfone. Tudo bem, Paulo. Não, as perguntas que você fez foram aquelas que eu consegui acompanhar por aqui também. Né? Queria só destacar a participação de pessoas. Eu vi gente do Paraná, de Goiás, do interior de São Paulo, de várias outras localidades aqui da Grande São Paulo. O nosso alcance está sendo bastante grande, significativo. Né? É bom que essa participação e esse alcance que a gente está tendo para discutir um problema que é tão urgente de ser discutido e, sobretudo, para que a gente possa caminhar no sentido de apresentar soluções. Eu não tenho mais questões. De antemão, agradeço. Eu tenho uma, de modo geral, para o Francisco, para a Roberta. A gente sabe, né, diante da situação que nós estamos vivendo, da crise econômica, crise social, a falta de recurso para o serviço público, como é que vocês veem isso, né? Esses técnicos que a gente tem, como o Francisco e tantos outros que a gente tem aí, doutora Roberta, nesse serviço público, né? A falta de abertura de concursos públicos para a gente poder contratar novos profissionais, para fazer o treinamento, para conseguir chegar a dar um diagnóstico à altura, né? Tanto na área de vetores, de escorpiões, mosquitos, enfim, nas áreas de controle de zoonose, a gente está percebendo que esse sucateamento do serviço público, né? Infelizmente, daqui a alguns anos, a gente vai ter um colapso, né? Pela falta de profissionais nessa área. Como que vocês veem isso na atual conjuntura? Eu acho que isso, da minha parte como médica, para o serviço de saúde, isso é uma catástrofe, porque cada vez menos médicos, cada vez menos subsídios técnicos para a gente poder dar, ampliar esse serviço, né, esse conhecimento. Então, é cada vez mais preocupante. Junto com isso, tem o aumento do número de casos, né? A gente aumenta de um lado e diminui do outro. Então, é bem preocupante. Eu acho que o colapso já existe. Nós não estamos entrando em colapso, vamos daqui ao futuro ter o colapso. Nós já estamos no colapso, né? Eu vejo as instituições, nós somos da Secretaria da Agricultura, né? Tem vários institutos, e realmente a gente não vislumbra sem concurso, né? A gente está envelhecendo, as pessoas, os pesquisadores estão morrendo, se aposentando, né? Eu daqui a 4 anos estou aposentado, né? E para quem passar as informações, né? Então é muito triste, né? Ver instituições de pesquisa, né? Não só na área da agricultura, na área da saúde, a gente vê que isso aí é de modo geral, né? Não tem uma continuidade, né? São instituições centenárias, né? Que muito contribuíram e que tem muito ainda a contribuir, né? Então, eu acho que os políticos, eles têm que ter bons olhos, né, para as pesquisas, né, a parte educacional, né? Eu acho que isso aí é o futuro. A gente não pode simplesmente dar as costas, né? A gente vê isso em todos os segmentos, né? Então, realmente bastante triste. A gente vê, como você mesmo falou, Paulo, um sucateamento mesmo, né? E o que fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte, tem que trabalhar, tentar levar a nossa bandeira, né? O nome da instituição, das secretarias, né? Fazer sempre o nosso melhor, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, a nossa parte, né? E aí compete a eles enxergarem, né? O valor de tudo isso que a gente contribui, né? Que a gente faz. Sim, porque como a gente viu recentemente nesse pacotaço aí do pacote da maldade aí, né? Do governador atual, né, com a extinção de vários órgãos de pesquisas
renomados, né, como a SUSEM, Instituto Florestal, tantos outros, né? Isso é lamentável, né, num estado que tem uma arrecadação fantástica de recursos, sabe? E eu acho que saúde e educação não é gasto, né? É investimento. Você está investindo em pesquisa para quê? Para você dar um retorno para a população e prevenir de sérios problemas de saúde pública, né, dos mais variados setores. Então, é lamentável a gente ver essa visão política, né, desse governo atual no estado de São Paulo com essa mentalidade, né? Você extinguindo uma instituição, pô, a SUSEM é um órgão renomado, né, que tem contribuído mais de 40, 50 anos de pesquisa e tantos outros, né? Então, isso é lamentável. E não se abre concurso, como você disse, um monte de profissionais que saem das instituições, do instituto, da pós-graduação, estão desempregados e não abre concurso para esse pessoal entrarem, né, e começarem a pegar pessoas boas, né? Pessoas boas, né? Pessoas que a gente poderia estar... Quantos estagiários eu perdi para o mercado, né? E poderiam estar foram muito bem treinados na instituição e poderiam estar lá com a gente, né? São os futuros pesquisadores, né? Exatamente. E o que você fala, né? Saúde e educação. E eu digo mais, né? Eu trabalho na Secretaria da Agricultura. Alimentação é tudo, né? Sem comida você não tem saúde e muito menos educação. Né? Então, a agricultura também está sucateada, assim como a saúde, como a educação, né? Então, sabe, não sei o que fazer realmente, a gente fica de mãos atadas. É o que eu falei, o máximo que a gente pode fazer é mostrar o nosso valor, né? É ter eventos como esse, eu acho que é mostrar para a população que nós estamos aqui, que nós existimos. Eu acho que isso é um problema sério das instituições. O marketing nosso é muito falho, né? As pessoas não conhecem, né? Muitas vezes os institutos, mesmo as faculdades, não conhecem, não sabem o que passa em frente do biológico, o que é esse prédio aí, o que o pessoal faz, né? E saber o quanto que já contribuiu. Pô, o Instituto tem mais de 90 anos de vida, né? Você vê um IAC com mais de 120 anos, né? Poxa, então é realmente complicado, é lamentável mesmo, né? Tem mais uma pergunta aqui do nosso colega de comissão aí, organizadora, que ele não aparece, mas ele fica lá na retaguarda, é o Gerson Garbim. Como as unidades de vigilância e a população em geral podem identificar qual é a unidade de saúde referência para o atendimento escorpiônicos em sua cidade ou região? Esse paciente, ele tem que ir assim que ele é picado, ele tem que ir para o serviço de saúde mais próximo. Nesse serviço de saúde, uma UBS, uma UPA, ele tem que entrar em contato ou com a gente do Instituto Butantan, que a gente tem a referência, né, de qual é o local mais próximo de atendimento com tratamento específico, ou então com a vigilância da cidade, e se a vigilância também não tivesse informação, pode entrar em contato com a gente, com o hospital do Instituto Butantan. Bom, eu não estou vendo mais nenhuma questão aqui. Gladson, você tem mais alguma questão? Não, as questões que chegaram para você são as mesmas que tem aqui. Não tem mais nenhuma questão. Só aproveitar aqui para reafirmar que nós vamos tocar essa parceria junto com o Instituto Biológico, o CCZ de São Paulo, no sentido de avançar na questão da lida com a expansão do problema de escorpião na cidade e que isso sirva de modelo também para outros municípios depois. Agradecer a presença do Francisco Zozenon, agradecer a presença da Roberta Oliveira, excelentes palestras, contribuiu bastante com a gente aqui, com a população e com os profissionais de uma forma geral. E vamos manter a nossa fé, né? A nossa labuta e sempre adiante. Eu entendo que a população depende muito do nosso trabalho, setor de pesquisa, setor de serviço, a gente não pode esmorecer jamais. E trabalhar sempre e enfrentar os problemas. Os políticos, de uma forma geral, de plantão, precisam ter uma política de Estado, né, e não de governo, no sentido de garantir a perpetuação dessa expertise, dessa cultura, de tudo isso que tanto o setor de serviços quanto as universidades, as instituições de pesquisa conseguiram produzir nesses últimos 100, 200 anos aqui no Brasil.
um absurdo não dar valor para toda essa carga de conhecimento, informação que a gente tem, e que, no limite, a função de tudo isso é justamente servir a população de uma forma geral, no sentido de melhorar a qualidade de vida dessa população, tanto do ponto de vista da alimentação, da saúde, da educação. Esse é o nosso principal papel, é para isso que nós estamos aqui, né? E esses serviços, de fato, precisam ser valorizados por políticas de Estado, e não políticas de governo, de cantão. Falou tudo. É isso mesmo. Vamos acreditar, né? A gente tem que acreditar, não podemos esmorecer, temos que acreditar. Mesmo os políticos. Lógico, tem políticos e políticos, né? Sim, é lógico. Não podemos... Bem, eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Aliás, aparece aqui muitos participando, parabenizando pela organização, pelas excelentes exposições dos dois palestrantes. Isso é muito legal. E, mais uma vez, eu, também em nome da comissão, como o Gladys já fez, eu agradeço a disponibilidade e o aceito da doutora Roberta, do professor Francisco, em participar desse evento, que eu acho que é muito importante do ponto de vista de saúde pública, essa troca de informações, esses esclarecimentos, e espero poder contá-los, né, com vocês em outras oportunidades também. Mais uma vez, obrigado em nome da comissão. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, ainda tem um tempinho. Eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder também mostrar o nosso serviço lá, o que a gente faz no Hospital Vital Brasil, dentro do Instituto Butantan, porque muitas vezes a população não conhece. Então, para falar que tem o nosso serviço especializado em acidentes por animais peçonhentos, 24 horas. Legal. Francisco? Também gostaria de agradecer muito, viu? Agradecer bastante a oportunidade da gente mostrar o trabalho da gente, né? Mostrar que a gente, nós estamos ativos, né? E eventos como esse são muito elucidativos e, no fim, a gente sempre tem que ver o lado positivo das coisas, né? Essa pandemia acabou até trazendo uma facilidade maior das pessoas terem acesso a informações de qualidade, né? Então, eventos como esse são muito importantes, não só para os alunos, né, da graduação, da pós-graduação, mas para a população em geral, né? Isso aí tem que ser mais difundido, viu, Paulo? Viu, Gladson? E vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Durante o evento, a gente registrou 223 visualizações e umas 70 pessoas assistindo na hora. Depois, no final, o técnico, o Adolfo, me passa o histórico final aí. Talvez tenha até tido mais. Mais uma vez, então, muito obrigado. E vocês vão receber depois o certificado via e-mail. Obrigado pelas palestras.